Boa tarde, ouvintes. Estamos começando mais um Viver Bem Guaíba para levar informação clara e acessível para o seu dia a dia. Na pauta de hoje, um tema cada vez mais presente na vida das mulheres e das famílias brasileiras: fertilidade e gravidez tardia. Nos últimos anos, muitas mulheres têm optado por adiar a maternidade, seja por escolhas profissionais, projetos pessoais, falta de uma rede de apoio ou até questões de saúde. Mas junto com essa decisão, surgem muitas dúvidas, medos e também informações desencontradas. Para nos ajudar a entender o que realmente muda no corpo da mulher com o passar do tempo, quais são os riscos reais e quais são os avanços na medicina reprodutiva, eu recebo agora a doutora Rafaela Petraco, ginecologista, professora da Escola de Medicina da PUC-RS, diretora administrativa da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Rio Grande do Sul, a SOGIRIX, e integrante da equipe do Fertilitar, Centro de Medicina Reprodutiva. Doutora Rafaela, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui para falar de um tema tão importante. Verdade, doutora Rafaela. Tenho certeza que muitos ouvintes aqui vão se beneficiar das informações. E para a gente começar aqui, o que a medicina considera hoje como gravidez tardia? Bom, essa pergunta, ela tem um conceito que é a partir dos 35 anos, mas é importante que a gente possa individualizar cada mulher. O primeiro ponto a entender é que a mulher nasce com a reserva ovariana totalmente limitada. A gente produz óvulos quando a gente está lá dentro da barriga da nossa mãe, um bebezinho em torno da 20ª semana de gravidez, e esse é o momento de encher a nossa caixinha de óvulos. A partir desse momento a gente só gasta. Então, a gente vem gastando óvulos desde a vida intrauterina e quando chega na primeira menstruação, a gente já tem um número bem pequeno e bem limitado de óvulos. Então, com o passar dos anos, essa reserva ovariana vai diminuindo cada vez mais. E outro ponto importante é que a qualidade desses óvulos também vai diminuindo, porque ela existe dentro do nosso ovário desde sempre. Então, se define que a idade tardia, a idade materna avançada, seria a partir dos 35 anos, mas de uma forma muito mais importante após os 40 anos de idade. E quando a gente vai falar de riscos e de probabilidade, é importante que a gente individualize cada mulher, porque essa reserva ela é individual, personalizada, então a gente não tem como simplesmente comparar as mulheres na mesma idade. Perfeito. E essa queda, ela é igual para todas as mulheres? Não. A gente não sabe explicar exatamente como isso acontece, mas o número de óvulos que cada mulher vai produzir na vida intrauterina e a velocidade dessa perda, ela é individual. Então, nós podemos ver mulheres exatamente com o mesmo perfil, irmãs gêmeas, por exemplo, que vão ter reservas ovarianas diferentes. O que a gente imagina é que a qualidade vá se deteriorando de uma forma muito semelhante para todas, mas que também vai depender de hábitos de vida, de estilo de vida, de coisas que essa mulher fez no decorrer da sua vida e que também vai ter um impacto na qualidade. Mas a qualidade ela está muito mais relacionada à idade do que essa perda e a quantidade, que é muito individual. Perfeito. E teria também essa questão genética? Tem. O que a gente sabe muito em relação à genética é que as mulheres que têm história familiar de insuficiência ovariana prematura, aquele ovário que para de funcionar antes da hora preconizada para uma menopausa normal, elas têm um risco aumentado de também desenvolver essa insuficiência ovariana. 2 mitos bem importantes é que a idade que nós menstruamos pela primeira vez não tem relação com a nossa idade da menopausa e que a idade da menopausa da nossa mãe não é determinante para nossa menopausa. Olha. Então, aquela história, minha mãe engravidou com tantos anos, a minha avó teve filhos com tantos anos, então eu estou segura. A gente não pode se basear nisso, porque pode não ser uma verdade. Claro. E quais são os principais desafios ou riscos associados à gravidez tardia, tanto para a mãe quanto para o bebê? Para trazer essa questão também, né, das mulheres. O primeiro risco a se falar é a chance de gravidez. Então, se nós formos pensar qual é a probabilidade de gravidez numa mulher em idade reprodutiva, menos de 35 anos, a cada mês de relação sexual no período fértil, é em torno de 17% a 20%. Então, a nossa chance máxima, ela é uma chance baixa. É verdade. Então, quando a gente começa a diminuir, por qualquer motivo, e a idade vai ser um deles, a gente diminui desse número, que está longe de ser aquilo que a gente idealiza.
Eu costumo brincar com as pacientes que quando a gente resolve engravidar, a gente praticamente está escolhendo o signo do nenê, porque a gente acha que vai acontecer no momento em que a gente deseja. Eu vou parar meu contraceptivo aqui, porque eu vou engravidar ali, porque vai nascer lá. Como se fosse algo mágico, assim, a gente decidisse no momento que quiser. Mágico e totalmente controlável. Exato. Né? Então, quando a gente se depara com um tempo, com uma demora, isso começa a gerar uma ansiedade. Então, o principal risco é o tempo, né? Quanto tempo essa paciente vai levar para engravidar, considerando que a probabilidade máxima ali foi em torno dos 20%, e agora talvez eu esteja com 37, 40 anos, e eu esteja falando a cada mês de tentativa, menos de 10% de chance de sair grávida. Então, esse tempo também implica que a gente vai indo contra a curva. Quanto mais demora, menor a chance. O segundo ponto são os riscos para o bebê. Então, o óvulo mais velho traz um risco maior de alterações genéticas nesse embrião. Então, quando eu formo um embrião, o óvulo e o espermatozoide se encontram, o risco de gerar um embrião com alguma alteração genética aumenta. E aqui a gente não está falando especialmente em ter um bebê doente. Nós estamos falando principalmente em embriões que não vão implantar, então volta a probabilidade de gravidez, ou abortos precoces. Então, o risco de abortamento também aumenta muito com o passar dos anos. E depois a gente vai ter riscos obstétricos, que também tem relação com a idade, e aí depende muito da saúde daquela mulher. Com o passar dos anos, a mulher está muito mais exposta a riscos de saúde. Uma hipertensão, uma diabetes, um útero com uma vascularização não adequada, e isso então pode trazer consequências futuras pensando na saúde da gestação. Perfeito. Até a própria obesidade, né? A própria obesidade é um fator super importante, tanto para a probabilidade de gravidez, quanto para o risco de aborto, quanto para a saúde gestacional. Perfeito. Doutora Rafaela, nem sempre a mulher percebe que está com a fertilidade reduzida, né? Quais sinais ou situações devem acender um alerta para procurar um ginecologista ou um especialista em reprodução? Essa é uma das perguntas mais importantes que eu acho que a gente tem para responder hoje, que é pensar em um planejamento reprodutivo. Então, muitas vezes, a gente não precisa esperar sintomas para pensar nisso. Os sintomas muitas vezes vão aparecer tardiamente, quando esse ovário já está demonstrando uma falência importante e se aproximando de um período da menopausa. Os principais sintomas que aparecem é em relação ao ciclo menstrual, a regularidade do ciclo. O ciclo que fica mais curto, depois o ciclo que fica mais longo. O que é o ciclo menstrual? É o tempo do início de uma menstruação até o início da menstruação seguinte. Então, aquela paciente que tinha ciclos regulares, 28, 30 dias, e de repente começa a perceber que o ciclo está modificando, é importante pensar nisso e passar por uma avaliação. Mas, como eu disse antes, que talvez o ideal seja não esperar o sintoma aparecer, pensar na sua reserva ovariana, no máximo até os 35 anos, fazer uma avaliação dessa reserva, avaliar como esse ovário se comporta, o que a gente pode esperar desse ovário, mesmo antes de ter sintomas, é a melhor forma de prevenir uma surpresa desagradável lá na frente. Perfeito. Isso até no consultório com o ginecologista, né? Para começar essa investigação de reserva ovariana. Eu digo que o ginecologista é uma das poucas especialidades médicas que tem a grande vantagem de não lidar diretamente com doenças e de ter uma paciente na sua frente, muitas vezes a vida inteira. A gente pode começar com essa paciente na adolescência e com ela até a velhice. Verdade. Então, a gente acaba tendo um grande vínculo com as nossas pacientes. A gente tem a oportunidade de falar de prevenção de saúde e de prevenção de fertilidade quando eu não estou numa consulta tratando ou lidando com um problema de saúde propriamente dito. Então, o ginecologista ele é o grande responsável por disseminar essa informação. Então, aquela paciente que vai ali para uma revisão, para uma rotina ginecológica, coleta de preventivo do câncer, aos 30 anos eu posso perguntar para ela, e aí? Tu tem vontade de ter filhos? E ela vai me responder, não, nem tenho parceiro, não tenho parceria, não estou pensando nisso agora, estou estudando, tenho 1001 planos. Não, tudo bem, não para agora, mas tu pensa nisso no futuro? E ela vai dizer, penso. Ou ela vai dizer, nunca pensei nisso. Nunca parei para olhar para minha maternidade. E a gente fala muito em não engravidar. A mulher ouve isso a vida inteira, desde a adolescência, desde a primeira menstruação, como não engravidar. Exatamente. E a gente fala muito pouco sobre planejamento reprodutivo, sobre engravidar, como se planejar para isso. E a gente muitas vezes atende pacientes jovens eu digo menos de 35 anos, que vêm para uma avaliação, para uma preservação da fertilidade e se depara com uma reserva ovariana baixa. E nunca tinha tido a oportunidade de olhar para isso antes,
por desconhecimento. Exatamente. Às vezes até de não tocar nesse assunto, né? Ou seja, com um amigo, com um familiar, ou até com a ginecologista. A ginecologista. Eu acho que as redes sociais nos ajudam um pouco nesse sentido, por disseminar a informação. O tabu da preservação vai caindo, então as pessoas falam mais sobre isso. Mas o maior encaminhamento que a gente recebe na clínica é de amigas, né? A minha amiga fez, a minha amiga me falou. Muitas vezes até mais do que os próprios colegas. Então, essa disseminação de informação, ela é super importante. Perfeito. E, doutora Rafaela, a gente já pegando o gancho dessa questão da reprodução, do planejamento da fertilidade, né? Quais são as técnicas hoje disponíveis para essa mulher poder preservar a sua fertilidade? Então, hoje a gente fala na preservação da fertilidade principalmente no congelamento de óvulos. A gente tem o congelamento de óvulos, o congelamento de embriões e o congelamento de tecido ovariano. O congelamento de óvulos é geralmente a técnica de escolha, porque é aquela que vai dar para essa mulher a autonomia reprodutiva. Ela está preservando o que é dela, né? Então, o congelamento de óvulos ele acontece através de um estímulo da ovulação. O nosso ovário sozinho está acostumado a produzir um óvulo por mês. E o que a gente quer nesse momento é que esse ovário produza o maior número de óvulos daqueles que foram disponibilizados para aquele mês em questão. Isso é importante porque às vezes dá uma ideia de que a gente está acelerando a menopausa dessa paciente. E nós não estamos. O nosso ovário ele é como se fosse dividido em duas caixinhas. Uma caixinha guarda todos aqueles óvulos que a gente produziu quando bebê. A outra caixinha é o que a gente tem disponível a cada mês. O ovário libera alguns folículos todos os meses. Como se fosse uma poupança que vai... Eu digo que a poupança é a conta corrente. A poupança é o dinheiro para a vida e a conta corrente é o dinheiro para o mês. E a gente só acessa as moedinhas, os nossos folículos da conta corrente. Então, a gente não acelera em absolutamente nada a perda daquela caixinha que guarda todos os óvulos para a vida inteira. Esses folículos que a gente estimula para que produzam óvulos maduros, se nós não utilizássemos, eles seriam jogados fora, porque a gente perde óvulos todos os meses. Claro. Então, o que a gente faz é isso, é estimular aqueles folículos que estão ali à nossa disposição. Esse estímulo dura mais ou menos 12 a 14 dias, em torno de 2 semanas, e aí a gente coleta esses óvulos através de um procedimento simples, cirúrgico, mas muito tranquilo, que é feito via vaginal, e esses óvulos, então, são enviados para o laboratório e armazenados pelo tempo que a paciente quiser. O tempo do congelamento não prejudica em nada a qualidade desse material e a paciente fica ali com seus óvulos guardados para o futuro. Se tem muita dúvida em relação a isso, né? Essa questão da qualidade. Quanto tempo pode ficar armazenado? Até quando eu posso usar? Então, Exato. O tempo de congelamento não implica em absolutamente nada nessa questão da qualidade. Outra opção seria, então, eu já fertilizar esses óvulos. Eu coleto o óvulo da mesma forma e, junto com o espermatozoide, formo um embrião e eu congelo o embrião. A diferença é que aí eu tenho um casal envolvido no processo. Claro. Né? Então, a preservação da fertilidade acaba sendo, então, com um material que tem já material de ambos. E a terceira opção seria o congelamento de tecido ovariano, onde eu pego um pedacinho do ovário, do tecido ovariano propriamente dito, e congelo. Essa técnica de congelamento de tecido ovariano, ela já não é mais considerada uma técnica experimental, mas ainda existem poucos nascidos vivos no mundo através dessa técnica. Porque no futuro o que eu preciso é pegar esse tecido ovariano que ficou congelado e reimplantar na paciente. E esse ovário, então, volta a ter função. Então, quando que se indica essa técnica? Quando a gente não tem nenhuma condição de fazer um estímulo ovariano. Falência ovariana, no caso. Falência ovariana já não seria o indicado, porque esse ovário já não funciona mais. Então, Entendi. mesmo que eu reimplante ele no futuro, ele não vai mais ter função. Mas crianças, então meninas pré-púberes que têm um câncer, por exemplo, e que vão passar por uma quimioterapia, poderia ser uma alternativa. Cânceres muito agressivos, que eu preciso começar uma quimioterapia urgente, não tenho tempo para fazer esse estímulo ovariano, a gente poderia se beneficiar. Alguns tratamentos médicos também, que a paciente tem que iniciar imediatamente, não necessariamente câncer. Então, são casos bem específicos que a gente poderia se beneficiar de congelar esse tecido, mas ainda a gente tenta fazer o congelamento de óvulos sempre quando possível, porque é a técnica mais estabelecida e com mais resultado. Menos invasiva também, né? Com certeza. Em relação às técnicas de reprodução assistida disponíveis para mulheres que desejam engravidar, o que existe hoje? O que tem de novo? O que tem de novo? O que tem de novo? Então, a técnica mais estabelecida é a fertilização in vitro, né? A gente tem 2 técnicas de reprodução assistida, que seria a inseminação artificial
e a fertilização in vitro. A inseminação artificial é uma técnica de baixa complexidade, em que se prepara o sêmen, os espermatozoides, e se introduz esse material capacitado no fundo do útero da paciente no momento da ovulação. Então, é como se fosse dar um empurrão para os espermatozoides para ajudar no encontro do óvulo. E a técnica, então, de alta complexidade é a fertilização in vitro, que inicia da mesma forma como o congelamento de óvulos, através de um estímulo dessa ovulação, coleta desse material, e aí, então, a fertilização com o espermatozoide e posterior transferência desse embrião para dentro do útero. Hoje, o que a gente tem de novo, digamos assim, que já não é mais tão novo, mas que se utiliza cada vez mais, é a possibilidade de estudo genético desses embriões, o estudo genético pré-implantacional. Então, quando a gente fala em mulheres mais velhas, comentamos antes do risco, né, aumentado de doenças genéticas, Exato. De embriões com alguma aneuploidia, a gente tem a possibilidade de avaliar esses embriões através de uma biópsia, mandando essa célula para um estudo genético e se certificando de que esse embrião é cromossomicamente normal e que o embrião que a gente vai transferir para o útero vai gerar uma gravidez segura, uma criança saudável. Isso traz toda uma segurança para o casal, né? Com certeza. A indicação da biópsia, existem algumas bem estabelecidas, mas muitas é o desejo do casal. Então, o casal que já está sendo submetido a um processo de fertilização in vitro, por qualquer motivo, muitas vezes opta por fazer a biópsia para ter mais segurança, né, mais tranquilidade nessa gravidez. Perfeito. Em relação também à importância do acompanhamento médico e emocional durante esse caminho, eu gostaria que tu comentasse, doutora Rafaela. É um caminho doloroso, né? É um caminho longo, é um caminho cheio de pedras e ter esse acompanhamento eu acho que é super importante. Eu acho que tem 3 fatores que levam as pacientes ou que deveriam levar as pacientes a fazer escolhas nesse momento. Primeiro é a confiança no seu médico. É um tratamento que depende muito dessa confiança. As próprias fantasias que a paciente cria em relação ao processo, a questão laboratorial, né, do material que entra em laboratório, a paciente tem medos, a paciente tem angústias. Então, essa confiança, ela é fundamental. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a confiança na clínica. A paciente tem que acreditar naquela clínica, naquele laboratório, avaliar, né, a capacidade da seriedade, a ética. Então, tudo isso é super importante. E o terceiro é essa questão emocional. Muitas vezes é um caminho solitário. Os casais muitas vezes não contam que estão passando por isso. É difícil dizer que não está conseguindo engravidar, se engravidar é algo tão óbvio, tão fácil, a gente brincou antes, né? Tão controlável que a gente decide praticamente quando o nenê vai nascer e quando a gente se dá conta que as coisas não são assim, gera muita angústia, gera uma questão muito importante de autoestima. Eu não estou conseguindo, né? Frustração. Então, ter um acompanhamento psicológico é fundamental. Eu, às vezes, digo para as pacientes, vir conversar com a psicóloga não é vir fazer terapia, é falar sobre esse momento que é super ansiogênico, que é super angustiante, porque às vezes existe uma resistência, ou ela diz, não, mas eu já faço terapia. Não, mas é um espaço para poder falar sobre... É uma autocobrança também, Exatamente. Né? Então, acho que esses 3 pilares são fundamentais, tanto para a segurança e tranquilidade da paciente, como para o sucesso do tratamento. Perfeito. E é importante destacar, né, doutora Rafaela, que não é só a questão do problema da mulher, né? Acho que é importante a gente trazer também essa bagagem que também por parte do homem, né? As patologias mais frequentes. Muito importante, muito importante. A gente fala muito na mulher, né? E aí volta o que nós comentamos antes também, que é a questão do ginecologista. A mulher está sempre ali. Então é mais fácil, muitas vezes, a gente fazer alguns diagnósticos na mulher do que no homem. Mas o homem, ele é peça fundamental desse quebra-cabeça. Ali na nossa frente, para o médico infertileuta, nós temos um casal como paciente. Exato. Nós não temos o homem ou a mulher. Para nós, é uma entidade única. Os dois importam da mesma forma. Tanto na parceria de um apoiar o outro no que está sendo feito, quanto nos diagnósticos, quanto nos exames e quanto na qualidade do material que a gente vai ter para formar esse embrião. Perfeito. Então, muitas vezes a gente fica falando muito na idade da mulher, no útero da mulher, querendo ou não, é um protagonismo na gestação, claro. Mas o homem é uma peça muito importante nesse processo. 50%, né? 50% vem do homem. E, doutora Rafaela, de que forma a tecnologia tem ajudado os médicos a avaliar melhor a fertilidade da mulher e do homem, né, hoje em dia, e o que mudou na prática em relação a alguns anos atrás?
Em relação à avaliação de saúde, ou de reserva ovariana, ou de qualidade de sêmen, a gente tem hoje tecnologia cada vez melhor, tanto de exame de imagem, quanto das questões de avaliação de espermograma, de ferramentas que ajudam a fazer a seleção de espermatozoide, e isso certamente tem um impacto importante no resultado. Mas acho que o que tem de mais novo hoje é a utilização de inteligência artificial. Então, existem vários programas de inteligência artificial que ajudam nessa avaliação, não só do ponto de vista de cultivo desse material. Então, por exemplo, incubadoras que permitem avaliação do embrião em tempo real, sem precisar retirar o embrião de dentro da incubadora para fazer uma avaliação diária. Nossa, isso é maravilhoso. E que no final daquele período de cultivo, que o embrião ficou ali em desenvolvimento, ele nos dá um ranking. Qual embrião se desenvolveu melhor, qual embrião parece o mais apto a implantar. Então, tudo isso é o uso de um programa de inteligência artificial que vai avaliando essa divisão celular e fazendo essa avaliação e esse pareamento e esse ranqueamento dos embriões. A gente tem o mesmo tipo de programa de inteligência artificial para avaliação do óvulo. Então, aquela paciente que vai só congelar o seu óvulo. O congelamento do óvulo, ele não é garantia de gravidez. Ele é um aumento de chance futura se necessário, mas a garantia da gravidez é só engravidando, né? A gente não tem como prometer que aquele óvulo vai gerar uma gestação. Mas hoje existem programas que nos dão essa probabilidade. Então, a partir da imagem do óvulo, eles colocam essa imagem num banco de dados com milhares de óvulos e eles conseguem nos dar uma probabilidade daquele embrião atingir um estágio de desenvolvimento embrionário no futuro e a probabilidade de implantar e gerar uma gravidez. Isso já é possível, hoje já é. Isso já é possível, já é comercial, já. E em relação assim, a esses avanços tecnológicos que estão cada vez mais efetivos, mais dentro da nossa realidade, né? Os tratamentos de fertilização, eles estão mais personalizados hoje? Acho que sim. Eu acho que existe uma coisa importante de comentar também, além da personalização, é a questão ética, né? A gente tem aí muita tecnologia à nossa disposição, que só vai aumentar. Então, tudo isso, muitas vezes, encanta, enche os olhos, mas a gente tem que entender e lembrar que nós estamos falando de um tratamento de saúde. Então, até onde a gente vai com o benefício da paciente, em prol de ajudar a paciente, ou até onde a gente está indo além de fazer um tratamento médico. Claro. Então, tudo isso é comercializado, já existe disponível, pode muitas vezes ajudar, mas a gente também tem que lembrar que a gente está falando de saúde, que a gente está falando de uma pessoa, que a gente está falando de um tratamento de saúde, um tratamento médico por um problema. Até em relação à escolha do sexo do bebê, na questão de sexagem. Exatamente. Tem legislação diferente em cada país. Exatamente. Tanto número de embriões a transferir, a biópsia embrionária, quando é permitida, quando não é permitida. Isso muda muito de país para país, mas lembrar sempre disso, né? Então, assim, a tecnologia está aí. Mas até onde a gente deve usá-la a favor da paciente ou até onde ela vai nos permitir fazer coisas que talvez esteja passando um pouquinho do limite do que a gente considera ético. A tecnologia também contribuiu para tornar os tratamentos mais seguros, tanto para a mulher quanto para o bebê. Quais cuidados evoluíram nesse processo? Eu acho que principalmente essa questão da segurança genética, né? Então, a biópsia pré-implantacional nos dá essa segurança futura. Claro que a gente não está aqui falando da biópsia com a ideia de fazer para todo mundo. Todo tratamento tem prós e contras, né? Tem riscos. Então, de novo, personalizar isso para cada casal, conversar, individualizar e indicar. Mas se nós estamos falando em mulheres mais velhas, especialmente com mais de 40 anos, a biópsia certamente é uma das tecnologias que mais trouxe e traz segurança na gravidez dessa paciente. Perfeito. Quando olhamos para o futuro, o que tu acredita que ainda vai avançar na reprodução assistida? Eu acho que cada vez mais esse auxílio das questões de inteligência artificial. Eu acho que esses programas de computador, né, quanto mais eles conseguirem nos dar informação sobre aquele material, mais segurança a gente vai poder oferecer para os nossos pacientes. Por mais que hoje quase tudo já seja comercializado, ainda é muito recente. Então é difícil a gente jogar isso por uma perspectiva de muitos anos para frente. Mas eu imagino que isso é o que mais vai avançar. Tanto a questão de usar os programas de inteligência artificial a nosso favor, quanto a questão de tecnologia de laboratório. Eu ia comentar a questão de medicação. Medicação, meios de cultura, incubadoras. Então, quanto mais isso evolui, maior é a segurança e o sucesso do tratamento.
Quer dizer, os avanços hoje são reais nessa questão também de assertividade, na questão da fertilização? Quanto por cento Sem hoje? dúvida. Se a gente for comparar com como se fazia isso, né? Exato. Há 30 e tantos anos atrás, quando nasceu o primeiro bebê de proveta do Rio Grande do Sul, hoje é um cenário completamente diferente de medicação, de segurança de medicamento e dessa parte de laboratório, então, é indiscutível. Antigamente, para a gente saber quando coletar os óvulos, a paciente ficava fazendo exame hormonal várias vezes por dia para detectar o pico do hormônio e dizer, daqui tanto tempo ela vai ovular, é agora que a gente vai fazer a coleta. Hoje, com medicamento, a gente tem todo esse controle e define o momento de fazer isso. Então, a gente sabe que horas ela vai fazer a medicação para a hora da coleta. Então, esse controle medicamentoso também certamente facilitou muito e, consequentemente, aumentou a chance de gravidez. Taxa de gravidez depende muito da idade da mulher. A paciente com menos de 35 anos, sem fazer biópsia embrionária, então a gente acaba tendo uma probabilidade baseada na idade dela, né, unicamente. A gente tem uma taxa de gravidez por embrião transferido entre 50% e 60%. Então, às vezes, os pacientes dizem, só isso, mas lembra que a nossa taxa mensal, de forma espontânea, é em torno de 20%. Então, a gente está falando 2,5 vezes, 3 vezes mais do que o fisiológico. Quando a gente biopsia embrião, porque a alteração genética embrionária é a principal causa de insucesso, então, quando a gente biopsia, que a gente sabe que aquele embriãozinho é geneticamente saudável, a taxa de gravidez é em torno de 70%. E aí depende da idade. Claro. Né? Porque daí muito. A questão... Claro que eu vou ter mais perdas na paciente mais velha, né? Eu vou biopsiar 10 embriões, a probabilidade de ter embrião saudável lá no final é de tanto, dependendo da idade da paciente. A paciente de 35 vai ter uma chance, a de 45 vai ter outra completamente diferente. Porque daí volta aquilo que nós falamos, qualidade de óvulo, o número de óvulos que essa paciente vai produzir no estímulo, mas tendo um embrião euploide, um embrião saudável, independente da idade da paciente, a taxa de gravidez se torna muito significativa. Perfeito. E, doutora Rafaela, é importante destacar também a qualidade de vida que essa pessoa tem que ter, né? A obesidade, o fumo, consumo de álcool, eu acho que é importante reforçar isso. E aí a gente volta para o planejamento reprodutivo. A gente precisa falar nisso desde sempre, né? Infecções sexualmente transmissíveis é uma das principais causas de alteração tubária e, consequentemente, dificuldade para engravidar por algum fator de trompa. Obesidade, hábitos de vida, né? Consumo de álcool, tabagismo. Hoje se fala muito em alimentação, se fala muito em alimentos inflamatórios. Então, também tem a ver o quão bem a gente come. Eu digo que, mesmo tentando comer bem, a gente come mal hoje, né? Porque a correria do dia a dia... Alimentos ultraprocessados. Até aquilo que a gente acha que é saudável, quando vai ver, não é tão saudável assim. Então, tudo isso certamente implica no resultado lá na frente. Então, o planejamento é vital. É vital. E para homem e para mulher também, Sem dúvida, sem dúvida. A gente fala muito pouco no homem, né? De novo, sobre isso, um exemplo básico e importantíssimo para os homens. Carregar o celular no bolso da frente da calça. Trabalhar com laptop no colo. O aquecimento da bolsa escrotal, do testículo, as vibrações das ondas do celular, tudo isso pode ser extremamente prejudicial para a produção de espermatozoides. Calça muito apertada. Então, profissões, por exemplo, caminhoneiros que ficam muito tempo sentados, tudo isso pode ser prejudicial. E são coisas, às vezes, tão básicas que os pacientes nem sabem. E, às vezes, vai ter um diagnóstico ali, lá vai se investigar. Outra coisa super importante que acho que a gente pode trazer também é medicamentos ou tratamentos, muitas vezes indicados para o médico, outras muitas vezes não, com hormônios. Então, por exemplo, o uso da testosterona, que é algo que tem se falado tanto, o prejuízo disso lá na frente pode ser gigantesco, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, o uso indiscriminado de determinadas substâncias, que hoje está muito na moda, né? Chip da beleza, é implante disso, é a pílula mágica para a solução. Quero aumentar a massa magra. Eu vou lá usar alguma coisa que vai aumentar o meu desempenho na academia. Então, tudo isso pode ser muito prejudicial para a fertilidade lá na frente. Vai ter um impacto muito grande, né, doutora? Agora a gente tem um quadro aqui que são os mitos ou verdades, que são pequenas frases que eu vou comentar aqui, algumas crenças que são muito comuns, né, entre os ouvintes, e a gente tem tanta desinformação também nas redes sociais, né? Então eu gostaria que tu me ajudasses aqui, doutora. Vou falar algumas frases aqui. Depois dos 40 anos, é impossível engravidar naturalmente? Mito ou verdade? Mito. É possível, sabendo qual é a chance de gravidez e, de novo, individualizar, né? Saber há quanto tempo esse casal está tentando,
que já aconteceu com eles? Já tiveram alguma gestação ou não? Estão dispostos a partir para um tratamento? Tem condições de partir para um tratamento? Esse é outro ponto super importante. A gente não pode aqui idealizar que todo mundo vai ter condições de ser submetido a um processo de reprodução assistida. Isso é importante lembrar. Então, é mito, é possível engravidar sim, e aí a gente vai ter que individualizar aquele casal, conversar e colocar as chances reais. A fertilização in vitro resolve qualquer problema de fertilidade. Mito ou verdade? Grande mito, né? Essa outra farsa aí que se vende de que não preciso me preocupar com isso, porque se precisar, a fertilização vai resolver. Um grande mito, a gente depende muito da idade da paciente para ter sucesso, depende muito da qualidade do óvulo, da qualidade do espermatozoide e, consequentemente, de uma formação de um bom embrião. Então, a fertilização, infelizmente, ela não vai resolver todo e qualquer problema. Congelar óvulos garante uma gravidez no futuro. Mito ou verdade? Infelizmente, mito. A gente gostaria muito que sim. Congelar óvulos aumenta a chance no futuro, se eu tiver problemas ou se eu optar por engravidar numa idade mais avançada, mas ela não é a garantia de gravidez. Cuidar da saúde ao longo da vida melhora as chances de engravidar mais tarde. Mito ou verdade? Verdade. Verdade, sem sombra de dúvidas. O que a gente constrói no decorrer da vida vai... Uma poupança, a conta a gente vai pagar em algum momento. Verdade. Para encerrarmos, que mensagem tu gostarias de deixar para as mulheres que sonham em ser mães, mas que por diferentes motivos precisaram ou escolheram adiar esse momento, né? Eu acho que a principal mensagem é que todas tenham conhecimento sobre o seu processo reprodutivo. Então, essa frase, né, o planejamento reprodutivo, ele é fundamental. Eu acho que isso tem que existir desde sempre. Quando? Às vezes existe essa pergunta, quando que eu preciso congelar os meus óvulos? A gente gosta de pensar que o limite ideal seria até os 35, mas já falar sobre isso em torno dos 30 parece bem adequado. Pensar sobre a fertilidade, pensar sobre a maternidade, como eu me vejo daqui 5, 10, 15 anos em relação a isso. Então, eu acho que esse conhecimento é o principal para que a paciente tenha possibilidades. Eu digo que sempre que a gente tem opções, a gente tem escolhas a fazer. Se a gente não tem opções, a gente não tem escolha. Então, não querer ter filho, tá tudo bem. Se for uma opção, se for uma escolha daquela paciente. Não querer ter filhos porque ela não pode mais, é completamente diferente. Então, conhecimento, falar sobre isso, se informar, buscar, eventualmente avaliar a sua reserva, definir o melhor momento para pensar numa preservação, se não for momento de engravidar, para que no futuro ninguém tenha surpresas desagradáveis em relação a essa reserva ovariana que é totalmente limitada. Verdade, doutora Rafaela, quero agradecer imensamente a tua presença aqui, que trouxe informações tão claras, né, e informações de qualidade aqui para os ouvintes, e também pelo acolhimento e esperança para tantas mulheres que nos escutam. Te agradeço muitíssimo pela presença aqui. Imagina, eu que agradeço o convite. Lembre-se, cada mulher tem a sua história, o seu tempo e as suas possibilidades. E a medicina, quando aliada ao cuidado, à escuta e ao acompanhamento adequado, pode ser uma grande parceira nesse caminho. No próximo bloco do Viver Bem Guaíba, seguimos trazendo informação, cuidado e qualidade de vida para você. Não saia daí. O verão chegou e com ele aquele convite irresistível para praticar atividades físicas ao ar livre, caminhadas na praia, corridas, futebol, vôlei e beach tênis. Mas será que você está cuidando do corpo da forma correta para evitar lesões? Nesta época do ano, cresce a procura por atendimentos ortopédicos devido a entorses, distensões musculares, dores lombares e lesões no joelho. Muitas delas relacionadas aos esportes de areia que exigem atenção redobrada. Para falar sobre como prevenir lesões e praticar atividade física de forma segura no verão, recebemos hoje o Dr. Paulo Davi Guzmão, ortopedista e traumatologista, cooperado da Unimed Porto Alegre e diretor de estratégia da DRX Brasil Tecnologia Médica. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigado pelo convite, é sempre bom poder falar sobre saúde e qualidade de vida para os pacientes
Agradeço o convite. Muito obrigada, doutor. Principalmente nesse período aí de verão, né? Que as pessoas acabam fazendo mais atividade física ao ar livre e correm mais riscos também, né? Doutor Paulo, o senhor percebe um aumento significativo na procura por atendimento ortopédico durante o verão? Sem dúvida, e principalmente pós-fim de semana, né? Então, o consultório na segunda-feira ou terça, vem umas quantas pessoas com algumas dores que nunca tiveram, tá? E é muito interessante a abordagem, né? Porque tu pergunta, você fez alguma coisa diferente, etc. Nunca ninguém disse que fez alguma coisa diferente, porque está no entusiasmo. E no entusiasmo a gente faz várias coisas. Verdade. Então, e quais são as lesões mais comuns nessa época de verão, que as pessoas se expõem mais, né? Eu diria assim que quase sempre é membro inferior, né? Seja tornozelo, joelho, algumas coisas de coluna. Essas são as queixas mais comuns. Mas tem aumentado as queixas de ombro. Uhum. E tem um esporte que eu brinco que o pessoal que vai para a praia e resolve arrumar residência. Seja as mulheres arrumando armários, etc., limpando alguma coisa, ou os homens com entusiasmo lá de cortar árvore, fazer não sei o quê, que também fazem lesões, né? Porque não estão acostumados a fazer essas coisas. Com certeza. Né? Passam sedentários o ano inteiro, aí resolvem fazer tudo na casa no verão. Então eu brinco que tem duas coisas que acontecem. Quem é mais jovem, baixa o espírito olímpico, quer virar atleta no dia seguinte. E quem não é atleta, baixa o espírito de arrumar a casa. Então, realmente, também tem lesões. Aí fica mais suscetível, né? Doutor Paulo, quais articulações e grupos musculares costumam sofrer mais com esse tipo de prática, né? No caso do vôlei, futebol, de areia. Assim, há estudos bem claros de conforme o esporte tem as lesões. Então, as lesões de membro superior, principalmente cotovelo e ombro, são típicas de tênis, tá? Beach tênis, são típicas também do vôlei. O movimento de arremesso, né? Tipo pescaria, mandar carretilha ou atirar uma rede, lesa também membro superior. E claro que as mais tradicionais são do tornozelo entorse, joelho também entorse, né? O nosso corpo sempre que fixar o pé e girar o corpo da lesão. E algumas coisas de caminhada, ou maratonas, ou caminhada mais longa, que dá na panturrilha da perna, na parte de trás da perna, que aí são às vezes lesões musculares, né? Isso é bastante comum também. Aí lembrar de uma coisa, as lesões tipo fratura de estresse. É aquela pessoa que resolve caminhar, dá uma dorzinha e continua caminhando. Isso cria, as pessoas às vezes chamam de canelite, mas na realidade existe uma fratura que é uma fratura interna do osso. E por incrível que pareça, se fizer raio-x não aparece. Olha só. Principalmente na beira da praia, né? As pessoas, vão caminhando, às vezes quando vê já está na segunda praia, já Sim, entrando. Exatamente. Sem um preparo, né? Sem preparo. A medicina, o corpo nosso não aceita pulos evolutivos. A biologia é lenta e gradual. Entendi. Doutor Paulo, existe diferença no risco de lesões entre quem pratica esportes de forma recreativa e quem já treina regularmente? Bom, quem treina regularmente tem toda uma cultura de se informar, às vezes tem treinadores, então tem grupos de prática esportiva, então essa turma já sabe as lesões, se protege, etc. Já o amador, ele ouviu dizer que é bom fazer exercício, mas ele começa no entusiasmo, né? Só depois de lesões é que eles começam a se conscientizar. Eles vêm procurar antes, né? Exatamente, quer dizer, uma opinião clínica de um profissional para depois fazer esse encaminhamento, né? Ou seja, fisioterápico, com acompanhamento também com um profissional de educação física. Isso é imprescindível. Muito importante. E, doutor Paulo, para a gente retomar um pouquinho essa questão do autoconhecimento, né? Da pessoa buscar uma avaliação antes com um ortopedista, antes de começar até um esporte, assim como ele vai para o cardiologista, sim, né? Sim. Importante também fazer
essa prevenção e até esse diagnóstico precoce, né? Quais seriam os exames hoje preconizados? Na verdade, começa por uma boa entrevista com o médico. Uma boa anamnese. Para não sair fazendo exames desnecessários. Por exemplo, vai fazer raio-x de um monte de lugar. Ok, raio-x é um exame até bem acessível, mas tem radiação. Deve-se evitar fazer. Tem exame de ressonância magnética, quase todo paciente está com isso na cabeça, o atleta, né? Tem a vantagem de não ser um exame com radiação, mas é um exame caríssimo, ele não pode ser usado a toda hora, entende? Então, o médico vai definir o que é preferível fazer. É fundamental isso. Hoje tem outros profissionais que às vezes aconselham, né? Fisioterapeutas, fisiatras, professor de educação física, a cultura dentro das academias, quer dizer, tem outros conselheiros, digamos assim, mas é fundamental ele centrar no médico. Com certeza, para depois ser direcionado para o eu diria mais do que centrar no médico, centrar naquele médico que antigamente chamava o médico de família. Ele tem que ter um ortopedista, digamos assim, de família, porque faça o seu registro. O histórico, a evolução do histórico hoje de forma eletrônica, às vezes tu vai descobrir coisas que foi uma pequena queixa lá atrás e depois se mostra alguma coisa maior. Então, o inimigo também do paciente, ele ir de um lado para o outro nas emergências. Emergência é ótimo, mas para aquele momento. De emergência, realmente. Claro, tirador, mas a sequência ele fazer depois com um médico da sua confiança é fundamental. Quer dizer, ter todo o histórico, né, doutor Paulo? Eu vejo essa questão como os pediatras que conhecem toda a vida da criança, às vezes até a minha filha, por exemplo, até os 18 anos, consultou e todo o acompanhamento. Eu oriento os pacientes dizendo exatamente isso, que quando tu vai numa emergência, é um médico novo, que nunca te viu, tá? E na primeira consulta, quando volta lá e é outro médico, praticamente é a mesma, mesmo que tenha prontuário eletrônico hoje, não é uma sequência lógica, entende? Então é fundamental a pessoa dar uma sequência no seu tratamento. Com certeza. Doutor Paulo, em relação aos esportes, o uso de joelheiras, tornozeleiras, ele ajuda na prevenção? Ou pode gerar uma falsa sensação? Essa é uma pergunta muito interessante. Aquela lesão que está em recuperação, ou que a pessoa sabe que tem um problema e ele quer fazer algum esporte, alguma coisa, então ele vai usar para aquele momento. Mas o uso constante disso, ele faz a musculatura diminuir. E nós queremos recuperar o músculo. Claro. Então, não deve estar usando. Mas então tem as manias que, porque vira um atleta ou vira um outro, parece que aquilo é uma coisa importante. É uma falsa sensação, achando que tu vai mobilizar, que isso vai surtir resultado. E pelo contrário, né? Pelo contrário. Agora nós falamos de um tema que é interessante, o papel da recuperação funcional, tá? Feita pelos fisioterapeutas que se dedicam a ficar. Eu sempre lembro da cirurgia do Ronaldão. Ele, quando lesou a tendão rotuliano, ele fez uma lesão gravíssima. Para qualquer um de nós médicos, ele ficou abandonado para o futebol. Aí um cirurgião francês resolveu fazer uma técnica e ele fez uma cirurgia maravilhosa. A recuperação funcional, que depende do paciente, não é o médico que vai fazer, e depende de um terapeuta que fica ali do lado incentivando ele a fazer, fez ele recuperar aquilo com aquela musculatura enorme que ele teve, voltou a jogar futebol. Então, o pós-cirúrgico, a recuperação é tão importante quanto a inserção do médico, entende? Então, o paciente tem uma ideia, às vezes assim, tirou o gesso, está pronto. Não, pós-cirurgia, botou um parafuso, uma placa lá dentro, está tudo pronto. Não. Ali começou a terceira fase, a fase da recuperação funcional. E a gente tem que recuperar as pessoas para a sua vida, para a sua atividade diária e sem dor. E, doutor Paulo, para quem quer aproveitar o verão com saúde e segurança, quando é indicado buscar a orientação de um profissional de saúde ou de educação física, como nós já havíamos comentado aqui? Acho que ambos eles dão boas informações, entende? Um foca mais no aspecto teórico e de saúde,
mas outro foca mais na atividade, acompanha diretamente a pessoa, entende? As atividades. Isso é ótimo, né, doutor? Mas é importante ter o profissional acompanhando. Eu gosto muito de tecnologia, né? Como tu citaste, que eu sou conselheiro de algumas empresas de tecnologia de saúde. Então, usar os vestíveis que a gente chama, seja o relógio, seja o telefone. Hoje tem uma série de aparelhos que tem comunicação entre si, né? Então, cada vez deve se investir. A balança... O óculos hoje até óculos, tem a balança e medição de pressão. Tem vários equipamentos hoje já disponíveis. Ainda caros, mas tendem a baratear. Com certeza. E, doutor Paulo, qual a diferença entre a dor muscular normal, após o exercício, e a dor que pode indicar uma lesão? Normalmente, é em relação à intensidade e à duração. Tá? Uma intensidade leve, tolerável, é normal. Uma intensidade forte, intolerável, que tem que tomar remédio, já tem que se preocupar. O remédio que normalmente as pessoas pensam é um Tilenol, alguma coisa desse tipo, mas se 24 horas não está melhorando, o segundo é se tem inchaço. O inchaço também é um edema, né? É um edema, é uma preocupação. E o terceiro é febre, né? Tem algumas coisas que estão gerando febre que o organismo está respondendo mal a isso. Uma inflamação. Aí é aquela coisa que eu disse. Vá a uma emergência extremamente simples, pode ter uma fila, mas pelo menos alguém vai lhe orientar bem. Perfeito. Doutor Paulo, pessoas acima aí dos 40, 50 anos precisam de cuidados diferentes ao praticar esportes, no caso da areia, que a gente está falando agora verão, né, praia, as pessoas fazem mais essa prática. Não necessariamente assim, a idade faz os ossos mais frágeis, tá? Mais as mulheres que os homens e assim mesmo mais de 60, digamos assim. Então a osteoporose ela é inerente, claro que hoje as pessoas têm tratamento, etc. Tá? Já o músculo, digamos assim, ele não envelhece, ele fica preguiçoso. Que importante destacar isso, olha só, o músculo então se não tu envelhece. estimular o músculo, ele volta. Mas o osso, se tu estimular ele também absorve mais cálcio, mas tem que estimular ele. Tá? E o risco aí é, na realidade, de fraturas, né? Então, tu tem um score de fraturas, conforme a idade, tu sabe qual é as fraturas que as pessoas têm, né? Importante monitorar isso, né? Até porque são também patologias silenciosas, né? Isso. E as fraturas quase sempre, para a pessoa com mais idade, elas são da parte do fêmur superior, né? Caiu porque quebrou. Às vezes a pessoa não sabe, né? O pé estava fixo, deu uma girada no corpo, fraturou e caiu. Exato, às vezes uma osteoporose a pessoa nem sabe que tem, né? E até em relação a isso, doutor Paulo, quem já teve alguma lesão anterior tem mais chances de se machucar novamente no verão? A gente trazendo aqui para esse momento de praia, uma pessoa que já se machucou, já tem uma lesão. Eu brinco com os pacientes a respeito do tornozelo, né? Mas vale para outra articulação. Eu digo que é tornozelo de cristal, né? A pessoa se lesionou, não tratou direito, aí qualquer buraquinho, qualquer entorse, volta aquilo. É verdade. Mas é porque não recuperou direito. Isso vale também para o joelho, alguma lesão pequena. Então, se a pessoa não resolveu o problema, não recuperou, na realidade é a recuperação que faltou. Exato. Sem dúvida ela pode ter lesão de novo naquele lugar. Em relação a crianças e adolescentes, também estão mais suscetíveis a lesões? Quais os cuidados que os pais devem ter aí, principalmente nesse período? Na realidade, a gente diz que as crianças são meio de borracha, né? Então elas fazem piruetas e não acontece nada. Mas na realidade tem um tipo de lesão que é bem característica de criança, que são as fraturas epifisiólise. Fratura epifisiole é que tem uma parte do osso que é a linha de crescimento. A gente chama epífise do osso. Então tem lesões, às vezes, que mexe nessa epífise e faz uma fratura epifisiólise. Então, por exemplo, assim, perto do tornozelo tem isso. Sempre perto da articulação tem isso. Torceu o tornozelo, em vez de quebrou, lesou a epifisiólise. No cotovelo, no quadril, tá? Muito no joelho.
que fica um calombinho na frente do joelho. Então, essas lesões, mas principalmente daqueles que fazem atividade muito intensa, né? Sempre está com intensidade. Muito exercício também repetitivo, né? É. E, doutor Paulo, hoje existem tratamentos mais modernos que aceleram a recuperação das lesões ortopédicas? Bem interessante a tua pergunta. Na área de recuperação, sempre nós tivemos a fisioterapia, e na fisioterapia tinha equipamentos que geravam ondas, ou ondas elétricas, tá, para tirar dor, ou ultrassom, que não era o de diagnóstico, ultrassom dava uma vibração interna, tá, que estimulava a circulação local. Ondas curtas também, que é o micro-onda, né? Só que a mistura com tecnologia de computação, surgiram máquinas novas. Então tu tens hoje, talvez a melhor para ortopedia seja ondas de choque, que não tem nada de choque, é ondas sonoras é o nome. É o mesmo aparelho que faz para pedras de rim, a liptripsia. Só que a ortopedia é um aparelho menor, que ele emite essas ondas e estimula a circulação, estimula a melhora local. É uma delas. Outra é infravermelho, de mais watts, aqueles infravermelhos de canetina. Tem menos watts, tem agora uns microprocessado, com braço robô que fica fazendo aquilo. E esses coisas são mais usadas hoje por atletas, né? Mas porque a pessoa tem pressa em ficar boa, por isso que mais por uso de atleta. Isso na área de equipamentos. Na área de fármacos, alguns, mas existe duas coisas que estão muito na cabeça dos pacientes. Aplicação de ácido hialurônico. O ácido hialurônico, na verdade, é tipo um lubrificante de articulação, de junta, que ele, na realidade, a gente chama de viscosuplementação. Botar um óleo, digamos assim. E existe, para atletas, para lesões mais importantes também, uma terapia que vamos chamar células troncos, que faz uma aspiração de sangue, processa-se sangue, tá? E aplica na lesão. É uma forma de acelerar a cicatrização, mas também muito disponível hoje, muito mais para atletas. Para atletas, né? Vamos dizer assim, para nós, mortais aqui, que fazemos a gente chama atividade física. Terapia celular ou viscosuplementação terapia celular. Perfeito. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação, a sua vinda aqui no Viver Bem Guaíba e por compartilhar orientações tão importantes para quem quer aproveitar o verão sem abrir mão da saúde. Muito obrigado pelo convite, tá? E vamos deixar o pessoal realmente ter um bom verão. Exatamente, um bom verão para todos nós. Fica o alerta, a atividade física faz muito bem, mas precisa ser feita com consciência, respeito aos limites do corpo e atenção aos sinais de dor. Nós conversamos com o Dr. Paulo Davi Guzmão, ortopedista cooperado da Unimed Porto Alegre. E assim encerramos mais um programa Viver Bem Guaíba. Muito obrigada pela sua companhia, receba um abraço carinhoso e até o próximo programa. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na técnica, Cleiton Lopes e Jorge Brum, produção e apresentação, Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti.